Produtor Quer Saber apresenta a quarta e última parte da palestra do médico veterinário e professor da USP, João Palermo Neto, sobre resistência bacteriana aos antimicrobianos. Hoje o professor fala sobre os riscos das zoonoses, doenças transmitidas aos seres humanos por animais infectados. Aqui a cadeia da resistência, né? Não vão se assustar, só para mostrar que o uso nos animais pode resultar na presença de bactérias resistentes que se transferem através dos alimentos para o ser humano. Mas por que eu coloquei isto aqui? Porque olha a quantidade de outras possibilidades, né, que existem de que bactérias resistentes atinjam o ser humano ou atinjam os animais. Nós temos uma zoonose, né? Pode muito bem a bactéria sair de um hospital e contaminar um dos nossos animais. Claro que pode, né? Podem contaminar a água, os lagos, piscinas, água de bebida, a vida selvagem, né, os animais de companhia. Então, não se pode responsabilizar apenas um setor. Ou você cuida de tudo, ou então não se resolverá o problema da resistência. O que eles propõem? Melhorar e conscientizar os agentes de saúde a respeito da resistência bacteriana por meio de comunicação, educação e capacitação. E olha que interessante, eles falam dos agentes de saúde. Agentes de saúde são mesmo médicos, enfermeiros, veterinários e todos os que tratam com saúde. Reforçar os conhecimentos e a base científica sobre o uso de antimicrobianos e resistência, por meio de estudos epidemiológicos, vigilância e pesquisa. Instituir medidas de saneamento, alojamento, nutrição, higiene e prevenção de infecções. E desenvolver outras medidas, como, por exemplo, vacina, né? Vacinação é uma medida preventiva. Quais são as ações do MAPA? O MAPA se propôs e fez, né? Inclusão do Programa Nacional de Prevenção como projeto estratégico do Plano de Defesa Agropecuária para o biênio 2016 e 2017. Então, eles estruturaram todo um setor, né? Isto foi feito, né? Que tem a coordenação geral de inteligência e estratégia, coordenação de programas especiais, é a doutora Suzana Breslau que está cuidando no momento disso no MAPA. E também instituiu, então, essa comissão de prevenção de antimicrobianos e resistência em animais, né, que tem também se reunido para implementar, elaborar, avaliar esse plano de ação nacional sobre resistência bacteriana. Também isso foi cumprido, também isso foi feito, né? Essa comissão já existe. Então, quais são as ações do MAPA? O MAPA pretende otimizar o uso dos antimicrobianos, pensando na distribuição, prescrição e uso, orientação do uso, sob supervisão de profissionais de acordo com a legislação. E aí surge o que se discute no momento, acredito eu, que deve estar para ser publicada uma instrução normativa ou uma legislação obrigando receituário veterinário com retenção para prescrição de antibióticos e antimicrobianos em veterinária, né? Guias e padrões de tratamento, implementar monitoramento da resistência e do uso de antimicrobianos, isto aqui é um fato importante. Regulamentar efetivamente o uso, né? Em especial para aqueles chamados criticamente importantes, que eu vou falar daqui a pouquinho quais são, né? E usar como aditivo, né, somente após uma avaliação de risco. E redução, é claro, do uso não terapêutico, se possível. Então, vamos lá. Quase que concluindo, né? Ainda tem um pouquinho a falar. Quais são os usos em veterinário? Terapêutico, metafilático, profilático e aditivo. Do ponto de vista de resistência,
Quando eu uso terapeuticamente, eu uso uma dose maior. Quando eu uso como aditivo ou como profilático, eu uso uma dose menor. Quando eu uso terapeuticamente, eu uso por um tempo curto. Quando eu uso como aditivo e profilático, eu uso por um tempo maior. E por isso, quando se fala no debate sobre antimicrobianos e resistência em veterinária, o debate é menor no que se relaciona aos usos terapêuticos, mas ele é muito grande em relação ao uso profilático e como aditivo. Porque quantidades pequenas de antimicrobianos mantidos por um tempo prolongado têm possibilidade maior de exercer pressão de seleção para uso envolvendo resistência. Claro que são necessárias análises de risco, né? Mas se discute muito isto aqui. Ninguém está discutindo esse uso. Ninguém está questionando o uso terapêutico, nem o uso metafilático. Como se faria uma avaliação de risco? O que fez o Códex? Né? Como o Códex recomendou análise de risco? Né? Então, uma análise de risco tem 3 componentes básicos: o gerenciamento do risco, a avaliação do risco e a comunicação do risco. Avaliação do risco para antimicrobianos e bactérias consideradas criticamente importantes. Gestão de risco seria vigilância e monitoramento do uso dos antimicrobianos de determinantes de resistência. Então, vamos ver como seria isto. Detectou-se um aumento do risco do aparecimento de bactérias resistentes. Então, se esse aumento está sendo discutido, é preciso que se faça um gerenciamento desse risco. Existe ou não existe? O gerenciamento do risco é feito através de um processo chamado análise de risco ou avaliação do risco. Então, quem gerencia o risco pede a um grupo de pessoas que façam uma análise desse risco. O Códex propôs que a análise de risco de resistência fosse feito caso a caso, para um antimicrobiano em uma espécie animal e para um micro-organismo. Por exemplo, para enrofloxacina em frangos para Escherichia coli, por exemplo. Por que o Códex propôs assim? Porque é impossível eu estudar resistência para todas as bactérias e para todos os antimicrobianos. É impossível. Eu tenho que ver se a bactéria é resistência para um antimicrobiano e se está presente em uma espécie animal. Isso, então, implica no monitoramento do uso dos antimicrobianos. Você precisa ver quanto de antimicrobiano usa. Tem que fazer vigilância sobre bactérias de interesse, que são Salmonella, Campylobacter, Enterococcus e E. coli, em alimentos, né, provenientes dos animais tratados ou no local de produção. E uma vez feito isto, né, você vai chegar à conclusão se tem ou não tem aumento de bactérias resistentes e a quais antimicrobianos elas existem. Se isto for constatado, comunica-se o risco a toda a cadeia de produção, ao Ministério da Agricultura e a toda a cadeia de produção, para que esse risco seja gerenciado, de alguma forma seja gerenciado. Esta é a proposta do Códex, né? Para quais antimicrobianos? Para os antimicrobianos chamados criticamente importantes, que são esses aqui, né? Os macrolídeos e as quinolonas e fluoroquinolonas, as cefalosporinas de 2ª e 3ª geração e, recentemente, a colistina ou polimixina, que é a mesma coisa, né, entrou na lista dos criticamente importantes. Ato contínuo, ela deixou de ser usada em medicina veterinária como aditivo ou como para controle de infecções, né? Porque
A colistina é muito tóxica para o ser humano, mas uma vez que as bactérias ficaram resistentes no ser humano, a colistina começou a ser usada dentro das UTIs dos hospitais para tratar infecções por bactérias resistentes. Então, ela passou a ser criticamente importante para as análises de risco. Quais as bactérias? As bactérias priorizadas para análise são estas aqui: Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli e Enterococcus, porque são aquelas que produzem as chamadas toxinfecções alimentares. Porque se nós estamos falando de resistência de uma bactéria que vem de um animal para o ser humano, ela só poderia vir através do alimento. Não é? Não se está falando daquelas que existem no local de criação dos animais, mas daquela que pode vir através do alimento. Salmonella e Campylobacter são bactérias zoonóticas. E o importante aqui é que Escherichia coli e Enterococcus são as chamadas indicadoras. São indicadoras da presença de resistente. E, portanto, acredito eu que as ações de vigilância deveriam ser incididas sobre as bactérias que, eventualmente, têm a capacidade de indicar a presença de resistência bacteriana. Concluindo, praticamente, acho que para controlar a resistência tem sim que fazer o uso prudente dos antimicrobianos, tem que ter vigilância de resistência, tem que se fazer análise de risco e tem que pesquisar cientificamente. Mas mais importante que isto, no meu entender, é a higiene alimentar. Não vamos entender que bactérias são seres que morrem se o alimento é cozido corretamente, se o leite é pasteurizado. Então, ela há de acontecer se a pessoa não faz a sua alimentação corretamente, ou come um alimento cru, ou não tem higiene durante a preparação desse alimento. Então, não basta ter uma atitude de precaução e prudente no campo, é preciso estender isso e ensinar as pessoas a ter, de novo, processos de higiene durante a alimentação. Concluindo, eu acho que é inegável, que a proteção do meio ambiente, do ser humano, contra formas de resistência bacteriana, ganhará cada vez espaço maior e demandará por ações mais abrangentes. Então, eu acho absolutamente oportuna a ideia que os senhores tiveram de fazer esse grupo para tratar dessa questão. Eu acho que uma ação conjunta, focada numa determinada área, há de magnificar as conclusões que vão ser tiradas e seguramente poderão, inclusive, ajudar o próprio Ministério da Agricultura a resolver essa situação. Agora, isso começa com animais saudáveis, medicando os animais de acordo com as boas práticas veterinárias, de acordo com a lei, principalmente fazendo uso prudente dos antimicrobianos. Mas, assim, isto inclui, mas não se restringe só ao uso dos antimicrobianos, e principalmente em veterinária. Nós vimos que o problema é maior. Tem que ser do meio ambiente e do ser humano também. Então, a manutenção do uso dos antimicrobianos em animais de produção vai depender de esforços compartilhados de cada um dos elos da cadeia de produção animal, no meu entender. O Códex Alimentários trata do uso prudente dos antimicrobianos, e quando ele tratou desse assunto, ele criou algumas páginas com responsabilidades. Responsabilidades para as autoridades, responsabilidades para a indústria farmacêutica, veterinária, responsabilidade do comércio, dos distribuidores, dos médicos veterinários e dos produtores rurais. As normas de uso prudente estão claramente estabelecidas nesses documentos. É uma questão de fazê-las funcionar. Então, nosso papel é sempre aumentar a produção de alimentos, mas a gente tem que cuidar que os antimicrobianos sejam usados
de forma prudente, de acordo com a legislação, de acordo com as instruções do fabricante. É extremamente relevante lembrar, né, que para aprovar o uso ou a comercialização de um antimicrobiano, o MAPA é extremamente exigente com os estudos de eficácia, da dose correta, do tempo correto, do período de carência, e de nada adianta a indústria farmacêutica colocar na bula o MAPA a aprovar se depois se faz um uso de forma incorreta, né? De novo, né? Em certos momentos, o brasileiro é muito criativo, mas em certos momentos essa criatividade atrapalha, né? Quer dizer, tem que usar conforme recomendado na bula e ponto final. Então, eu penso, né, que nós temos uma quantidade incrível, né, grande, de animais que precisam de tratamento com antimicrobianos, né, que vão desde os animais de companhia, os animais de produção, os animais silvestres que estão em zoológicos, né, e que necessitam de produção. Então, se nós temos grandes espécies de animal, né, e nós temos também um grande número de bactérias, eu entendo que perder produtos, ou porque foram proibidos, ou porque surgiu resistência bacteriana, eu acho que isso terá sérias consequências para a saúde, para o bem-estar, para a produção animal. A retirada de um antimicrobiano como aditivo tem repercussões econômicas, de saúde, de sanidade para os criadores animais. Então, tem que se pensar com cuidado, né, quando se fala em remoção do uso, né? E eu termino com essa frase aqui, com essa projeção. Por que eu coloquei um jogo de xadrez? Não foi por acaso porque é bonito, não. É porque quem joga xadrez sabe que quando você movimenta uma peça num tabuleiro de xadrez, você tem que estar pensando muito bem em qual é o movimento que o outro adversário vai fazer, qual o movimento que você faria em sequência e que movimento ele poderia fazer depois. Há que ser um ato absolutamente consciente se você quer ser um bom jogador de xadrez. E em medicina veterinária, eu acho que a questão do uso prudente dos antimicrobianos se encaixa muito bem aqui. Usar antimicrobiano em produção animal ou em clínica de pequenos é uma atividade hoje que requer reflexão profunda. O que é que eu vou usar? Eu preciso realmente usar? Será que as minhas condições de higiene estão boas ou as minhas condições de higiene são ruins? Antimicrobianos são usados para tratar de infecções. Eles não são usados para corrigir erros de manejo, para tratar as chamadas meningites, né? O sujeito não limpa, não vacina, não faz quarentena em seus animais e trata os animais com antimicrobianos para evitar que eles fiquem doentes. Não foi para isso que os antimicrobianos foram criados, né? Então, eu termino assim, né? Eu acho que é um dos temas mais importantes do momento. Penso que os médicos veterinários, penso que os senhores que são elos da cadeia têm que estar atentos, porque o movimento dos consumidores, o movimento contra o uso dos antimicrobianos, que eu reputo muitas vezes por pessoas que falam sobre o que não compreendem, está sendo muito grande. E isto pressiona políticos que muitas vezes, por um ato populista, podem encampar algumas dessas ideias, né? Nós já vimos e já falamos com algumas autoridades políticas que estavam seriamente empenhadas no banimento do uso dos antimicrobianos de medicina veterinária, né? Então, eu queria agradecer. Eu fico à disposição para qualquer conversa. O meu e-mail está aí. Quando quiserem, podem me chamar, que eu venho conversar. Se o grupo quiser, eu integro o grupo, né? Eu posso participar desse grupo, tenho prazer. E não sei se a minha colocação foi um pouco professoral ou foi longa demais,
mas me disseram que eu teria de abordar de forma ampla. E eu creio que agora nós fizemos um certo nivelamento de ideias, de conceitos, né, que possa agora entender melhor tudo isso que sai, como diz a Sheila, essa sopa de letrinhas que acabam sendo publicadas todos os dias. Muito obrigado a vocês.